Naturalmente, recebemos com pesar a notícia do falecimento do Papa Francisco, porém, de certa forma, não com surpresa, porque todos acompanhamos o estado de saúde do Papa Francisco, que já vinha se agravando de algum tempo para cá. Desde a sua dificuldade motória, passou a usar cadeira de rodas, passou a usar muitos medicamentos contra dores. Ele estava usando corticoides, era visível porque estava com o rosto inchado e o corpo inchado por causa dos corticoides, as dores que ele sofria, até que sobreveio uma pneumonia, o que para uma pessoa idosa de 88 anos é sem dúvida muito grave. Toda pessoa idosa, uma pneumonia é sempre muito grave. Papa Francisco resistiu bravamente a esta infecção, que era não só viral, mas também bacteriana e fúngica. 3 tipos, portanto, de infecções no pulmão, nos pulmões, durante a pneumonia dele. E o combate a essa doença foi muito difícil, mas ele resistiu e conseguiu voltar para casa e, de alguma forma, retomar também as suas atividades. Claro, não em compromissos públicos, que ele evitou, precisava evitar, salvo pequenas aparições, mas muito rápidas e sem muito envolvimento na multidão, como até mesmo no dia de ontem. Porém, ele estava se preservando bastante e tentando recuperar suficientemente a sua saúde para continuar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, nessas últimas semanas, ele estava despachando, estava trabalhando, na medida das suas possibilidades, atendendo os colaboradores e, portanto, no pleno uso das suas capacidades. E, assim, esperava-se que ele continuasse por mais algum tempo, porém, ninguém tem a garantia plena do desenvolvimento da saúde ou da doença, e assim aconteceu, que o Papa Francisco veio a falecer nesta madrugada. Naturalmente, deve ter sido alguma situação nova que sobreveio e que os médicos não conseguiram controlar. Mas se alguém viu as imagens dele ontem, no momento da mensagem Urbi et Orbi e da bênção que ele deu, mas a gente percebia com um enorme esforço da parte dele, ele estava extremamente abatido ontem, com o rosto realmente, a face muito abatida. E eu, naquele momento, eu vi ao vivo, às 7 e pouco da manhã, eu fiquei muito preocupado com o estado dele. E, de fato, veio a falecer horas depois. Nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Papa Francisco, que foi escolhido como pontífice no conclave de 2013 e deu uma grande contribuição para a Igreja dar passos adiante na linha da prática do Concílio Vaticano II. Papa Francisco, naturalmente, há muitos aspectos do seu pontificado que podem ser destacados. Mas uma coisa é certa, ele pegou firme na continuidade da implantação do Concílio Vaticano II no que diz respeito à própria Igreja. E tornar a Igreja realmente mais missionária era uma das grandes questões. Uma Igreja não voltada para dentro apenas cuidando de si, mas uma Igreja para o mundo, portanto, para comunicar a riqueza da sua mensagem, do seu testemunho para o mundo. Por outro lado, também na reforma interna da Igreja, para que ela aparecesse mais e mais como aquilo que de fato ela é, a comunidade dos batizados, e não uma instituição clerical
que tenha apenas o clero como praticamente senhor da igreja. Não, a igreja é de Jesus Cristo. E todos na igreja são filhos da igreja, membros do povo de Deus. Os ministros da igreja, o clero, eles são servidores do povo de Deus naquilo que fazem, que é muito importante, mas eles não são senhores, donos da igreja. E o Papa lutou muito por isso, para fazer com que a igreja fosse mais participativa, mais consciente como um todo, a partir justamente da participação de todos na vida e na missão da igreja. E tantos outros aspectos também do pontificado do Papa Francisco. Primeiramente, o seu testemunho pessoal, de simplicidade. Desde o primeiro dia depois da sua eleição, ele fez algumas escolhas que marcaram. A escolha de não morar no Palácio Apostólico, por exemplo, mas na hospedaria, né, chamada Casa Santa Marta. Depois, o fato de também se apresentar de maneira muito singela, dispensando até mesmo, no começo ele queria dispensar o corpo de guarda, de seguranças, mas depois teve que assumir que era necessário também um corpo de segurança. Porém, ele queria muito contato direto com as pessoas. E foi um Papa que, mais do que ninguém, por exemplo, teve contato com a imprensa, com entrevistas, às vezes até surpresa, de telefonar para um canal de televisão para entrar ao vivo num programa. E nas viagens apostólicas dele, visitando países, a igreja, etc., nos vários países, sempre ele deu uma entrevista coletiva a bordo, do avião, na viagem de retorno. E tantos outros aspectos do pontificado do Papa Francisco que poderiam ser destacados. Inclusive também a questão da firmeza na busca de correção de certos desvios morais dentro do clero que precisavam ser corrigidos com firmeza. E ele o fez com muita coragem, dando continuidade, naturalmente, àquilo que já vinha sendo feito pelo Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, mas o Papa Francisco tomou medidas novas, drásticas, legislações novas, para corrigir, naturalmente, uma chaga moral existente no meio de membros do clero.